Olá, meu nome é Isa Arruda, sou coordenadora do curso de Fisioterapia da Unifacol e este é um documentário no qual será abordado por biólogas, nutricionistas, mães que amamentam, mães que amamentaram, temas relacionados ao aleitamento materno. O tema abordado para a campanha de 2020 do Agosto Dourado será a amamentação e sustentabilidade. Este tema merece sim estar em evidência, pois a amamentação é um grande exemplo de conexão entre a saúde humana e os ecossistemas. Então, seja bem-vindo a esse mundo materno. Como todos nós sabemos, amamentar é um ato de amor, que além de fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê, reduz morbidades, mortalidade, traz uma melhoria das relações sociais, tem influência nos índices de inteligência das crianças e traz também um resgate à cultura da condição humana, né? Além da segurança alimentar e nutricional. Fortalece a imunidade do bebê, né? E como eu já falei, também aumenta esse elo, esse vínculo entre a mãe e o bebê. Mas em relação ao meio ambiente, você já ouviu falar que amamentar é um ato de sustentabilidade? É um ato que traz pontos positivos para as questões ambientais? É sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje. A amamentação ela não é só importante para a saúde das mães e dos bebês, mas para o planeta como um todo. E esse é o tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno de 2020, né? Organizado pela Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação. Os principais objetivos da iniciativa deste ano, de acordo com nota divulgada pela instituição, seria informar as pessoas dessa relação entre a amamentação e o meio ambiente e a conscientização de que o aleitamento é um ato sustentável. Mas e o que seria sustentabilidade, né? Quando nós falamos de sustentabilidade, durante muito tempo, as pessoas achavam que ter atitudes sustentáveis seria apenas plantar árvores, separar o lixo, mas a sustentabilidade ela vai muito além do que apenas plantar árvores e separar o lixo que produzimos, os resíduos que produzimos, não é? Quando eu penso em sustentabilidade, eu preciso refletir no planeta como um todo, nas gerações presentes, né, nessa geração atual, humana atual, como ela se comporta e que mundo ela deseja para as gerações futuras. Nós sabemos que a todo momento a humanidade produz, consome, extrai assim recursos da natureza e que extraindo esses recursos da natureza de forma errada, ela pode gerar um impacto tão grande nessa natureza que venha a causar a falta desses recursos para as gerações futuras. E enquanto seres humanos, não é isso que desejamos para nossas futuras gerações, né? Afinal, constituímos famílias, temos nossos filhos futuramente, ou até atualmente já temos netos, e desejamos que esse planeta ele venha oferecer tudo de melhor para essas futuras gerações. E sendo assim, precisamos agir de uma forma que não venha a ser egoísta, né? Nós, como humanos, não podemos esgotar os recursos da natureza de tal forma que isso venha a dificultar e prejudicar a qualidade de vida das gerações futuras. Então, quando eu penso em amamentar como um ato sustentável, eu estou trazendo a reflexão de que forma eu gostaria de amamentar o meu filho, fazendo assim, realizando assim um ato que venha a favorecer a natureza e a preservar os recursos que essa natureza tem a me oferecer. Sabemos que a forma como vivemos deixa um certo déficit negativo no planeta, que é o que chamamos de pegada ecológica. O homem, ele extrai esses recursos da natureza numa forma tão veloz que a natureza ela não encontra um tempo hábil
para se reestruturar, né? Para passar por esse processo de resiliência e que esse processo venha devolver ao meio e às gerações esses recursos que foram extraídos num tempo útil, ou seja, a capacidade que o homem tem de impactar negativamente, né, de deixar sua marca no planeta, ela é infinitamente mais veloz do que a capacidade que o planeta tem de resiliência, de retornar ao seu estado natural e conseguir num curto período de tempo ou num suficiente período de tempo devolver à humanidade tudo aquilo que foi extraído dela. Há mais de 30 anos que a comunidade científica atesta sobre a importância do leite humano na qualidade de vida das crianças, especialmente recém-nascidos. Como esse leite ele é superior e como essa relação é comprovada pela ciência dos impactos do leite artificial em relação às taxas de morbidade e mortalidade infantil. Mas de onde surgiu esse ato de alimentar as crianças de forma artificial? Né? Como vocês sabem, registros históricos nos trazem informações de que nos séculos passados, amamentar o seu filho era considerado um ato indigno para uma mulher da alta sociedade, da classe alta. Então, como é que essas mulheres faziam? Né? Após ter os seus filhos, essas mulheres elas utilizavam escravas e índias para realizar o ato da amamentação. Assim elas poderiam, né, estar livres desse compromisso e seguir com a sua agenda de mulher fina, da alta sociedade. E esse trabalho era destinado às índias e às negras, às suas servas. Com o passar do tempo, o homem utilizou, né, assim como ele vem utilizando a todo momento durante a sua história evolutiva, a sua inteligência para desenvolver um item, né, um objeto, um utensílio, que viesse facilitar a alimentação dessas crianças e trazer também uma certa liberdade, né, dessa necessidade da utilização de outras mulheres para realizar a amamentação. Nós temos registros desde 1840 de crianças que já eram fotografadas sendo alimentadas com mamadeiras. Mas a reflexão que eu gostaria de trazer hoje para vocês é sobre a importância que a amamentar tem a nível planetário, né? Nós sabemos que enquanto humanos nós precisamos nos conectar com essa natureza, com esse planeta que nos cerca. Nós sabemos que enquanto humanos nós precisamos desenvolver uma vida em equilíbrio com esse planeta. E desenvolver uma vida em equilíbrio não é apenas fazer uso dos recursos que esse planeta oferece, e sim ter atitudes que nos façam responsáveis por esse planeta. Quando eu penso que amamentar é um ato sustentável, eu tenho que refletir que amamentar não polui o meio ambiente, pois a alimentação artificial ela envolve uma cadeia produtiva imensa, né? Quem já realizou amamentação artificial ou quem conhece alguém que fez uso dessa amamentação artificial sabe o quanto de itens, né, nós temos produzidos pela indústria: mamadeiras, limpadores, potinhos, chupetas, objetos para secar mamadeiras, muitos itens produzidos com plástico. Nós temos o uso das latas de leite e, consequentemente, os altos índices de doenças que essas crianças que são alimentadas artificialmente desenvolvem. O plástico, ele pode levar de 100 a 500 anos para ser decomposto pelo meio ambiente. Esse plástico, ele muitas vezes é destinado a lixões que são um grave problema de saúde pública, né, que contaminam o solo, contaminam os lençóis freáticos, causam poluição atmosférica, produzem índices altíssimos de chorume, que é uma substância altamente poluente. Mesmo quando um município desenvolve o aterro sanitário, nós sabemos que esses aterros sanitários eles são desenvolvidos com uma visão de um tempo de vida útil, e então quanto mais resíduos chegam a esses aterros, menor a vida útil, surgem novos problemas para os municípios, para que eles descubram que estratégias eles podem desenvolver para dar destino a tudo que as populações desenvolvem
consomem e produzem de lixo, não é? O lixo é um dos maiores problemas que a humanidade vem enfrentando na sua história. Como destinar esses resíduos que a humanidade tem o hábito de praticar o consumo impulsivo, inconsciente, e não se preocupa com a destinação desses resíduos para o planeta, tanto numa visão atual, quanto visualizando também, né, os impactos e as consequências para as gerações futuras. Então, quando eu penso em amamentar, eu tenho que pensar que essa amamentação, ela não gera consumo de itens supérfluos, né? Colabora com o desestímulo desse consumismo impulsivo que as pessoas têm, né? Não usa, né? Se eu amamento naturalmente, eu estou deixando de utilizar itens que não usam substâncias tóxicas e nocivas ao meio ambiente, desde no momento da sua produção até o momento do seu descarte, né? O aleitamento materno, ele inspira padrões de consumo sustentável, né? Ele estimula as vidas para que elas venham se comportar de forma mais sustentável. Por ser totalmente natural, a amamentação garante que o meio ambiente continue em harmonia, sem influências negativas da humanidade. Nós sabemos que uma criança que amamenta, ela pode ficar até 6 meses, né, sem beber água. Então a amamentação, ela traz benefícios para a água potável e para as redes de saneamento. A amamentação, ela traz segurança da energia limpa, porque é um ato que não impacta, não precisa dos recursos que a indústria nos oferece, né? Estimula o consumo sustentável e reduz a poluição ambiental. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Um abraço e procurem refletir nessa temática, que ela é bastante importante, não só para as mulheres, como para as famílias, para as gerações como um todo. Oi, meu nome é Renata Mariana, eu sou fisioterapeuta e acredito que a amamentação é muito mais do que o ato de alimentar. Estamos aqui firmes, com 2 anos e 3 meses, por acreditar que o leite materno é muito mais do que o alimento. Sabemos que hoje ele não é o alimento principal, mas acreditamos que o leite materno é proteção. É um alimento totalmente livre de poluição e é aquele alimento que ele não precisa de embalagem, de desperdício nenhum. Ele vem na medida certa para cada criança. Então, continuamos firmes acreditando na amamentação. Eu sou Carol Mesquita, sou mãe de Apolo. Apolo tem 1 mês, né? E hoje eu posso dizer que eu amamento, né? A amamentação não é esse romantismo todo que as pessoas costumam falar, né? O início é doloroso, é sofrido, mas hoje eu posso dizer que eu desfruto do prazer da amamentação, né? Eu e meu bebê. Então, que as mamães possam passar por isso, né? Por essa dificuldade, sabendo que vai ser difícil, mas que depois elas vão conseguir, né? Porque a gente consegue. Amamentar é um ato de amor. Então, que cada mamãe possa fazer essa escolha pelos seus filhos, né? Amamentem se conseguirem. Oi, gente, me chamo Dayana Lima, sou mãe de Heitor de Deus, de 7 anos, e de Melina de Deus, de 3 anos. Venho aqui compartilhar com vocês como foi a minha experiência com a amamentação. Então, Heitor, por ter sido o primeiro filho, eu criei uma expectativa muito grande em relação à amamentação, como qualquer outra mãe. E eu não consegui amamentar ele exclusivamente até os 6 meses. Porque eu fiquei muito debilitada, embora tivesse uma quantidade grande de leite para suprir a necessidade dele. Eu não consegui continuar a amamentação, por ter ficado muito debilitada, né? Eu fiquei muito magra, enquanto ele engordava, eu estava ficando bastante magra e não estava ficando bem para cuidar dele. Então, com um aperto no coração enorme, foi quando eu decidi que teria realmente que parar a amamentação, porque já não estava sendo tão saudável para mim.
E eu decidi também que eu precisava primeiro cuidar de mim para poder ter forças para cuidar dele. Já quando veio Melina, né, a segunda filha, a segunda filha todo mundo sabe que é bem diferente do primeiro, eu consegui sim 6 meses amamentando exclusivamente. Querendo ou não, eu vim, né, de Heitor com isso na minha cabeça, com esse sentimento de não ter conseguido, mas eu fiz muita coisa diferente também, me alimentei melhor, eu fiz exercício antes na gestação, então eu me senti bem mais disposta para isso, que a gente sabe que requer muito esforço nosso também, né? E não é fácil, não foi fácil também chegar aos 6 meses com a amamentação exclusiva. Dali em diante, quando ela começou a introdução alimentar, eu ainda continuei a amamentação até 1 ano e 2 meses. Tinha na minha cabeça que talvez conseguiria até os 2 anos, mas foi quando eu vi que realmente não dava, já não estava sendo tão prazeroso amamentá-la, né, naquele momento. E foi quando também eu decidi parar, porque eu já estava num desgaste muito grande, né? Já tinha voltado do meu trabalho e sabia que o que tinha que ser dado para ela eu tinha oferecido. E embora tivesse sido 1 mês, 2 meses, né? Eu tenho certeza que qualquer mãe está dando o seu melhor naquele momento. E quando tenta, pelo menos, oferecer, né, o peito ao seu filho, para que ele possa ser amamentado. Então, eu acho que é importante, sim, a gente reconhecer, né, quando a gente não aguenta mais, né, o nosso corpo pede em algum momento também para que a gente tenha essa consciência, né, para que a gente também se cuide. E o recado que eu quero deixar aqui para as mães é que é muito importante, sim, a amamentação, mas eu sei que tem muitas mães por aí que não conseguem amamentar os seus filhos e isso não as diminui como mãe, tá? Todas vão ter suas dificuldades, suas frustrações, mas o mais importante em tudo isso é o amor que a gente tem para dar para eles. Olá, eu sou Niedia Lima, sou nutricionista, atuo na área materno-infantil, sou docente do curso de nutrição da Unifacol, fiz doutorado em nutrição, onde trabalhei com aleitamento materno e o mais importante, eu sou mãe de Vinícius, que tem 1 aninho, que continua mamando e ao longo desse último ano eu pude vivenciar essa experiência tão rica que é o aleitamento materno. Então eu vou falar um pouco para vocês dessa minha experiência como uma mãe nutricionista. Tive problemas durante o manejo da amamentação, como a maioria das mulheres acabam passando, e o conhecimento técnico, a maneira de lidar com esses problemas foi fundamental para que eu tivesse autoconfiança e conseguisse superá-los, mas também uma das coisas mais importantes foi a rede de apoio social que tive, o apoio do esposo, da minha mãe, de todos que me rodeavam e que fizeram com que eu tivesse equilíbrio emocional e tivesse sucesso nesse aleitamento materno. Então é sempre bom falar com a gestante desde o início do pré-natal e mostrá-la a maneira correta de como realizar o aleitamento materno, porque a criança quando nasce, ela nasce sabendo sugar, porém ela tem que aprender a pega correta. E essa pega inadequada é um dos primeiros problemas que acaba levando ao desmame precoce, pois a pega incorreta ela pode ocasionar fissuras nessa mama, nesse mamilo, e pode transformar essa experiência numa experiência dolorosa. Então é importantíssimo que o profissional de saúde esteja ali presente para avaliar essa mamada, que todo profissional de saúde tem que ter essa capacidade de avaliar uma mamada e ver se aquela pega está correta ou não. E ajudar essa mãe nesse processo tão difícil, porque eu sempre falo que a amamentação, apesar de ser um ato natural, tem que ser aprendido. Então, a mulher, ela deve saber também que quando a criança nascer, o primeiro leite que a criança vai receber vai ser o chamado colostro, que ele é riquíssimo em fatores imunológicos como lactoferrina, imunoglobulinas, leucócitos, que vão favorecer a modulação dessa microbiota intestinal da criança.
e que vão proteger a criança de alergias e de infecções. Então, o colostro é até chamado de a primeira vacina do recém-nascido. Ele é importantíssimo. Esses fatores que o colostro possui, que o leite materno possui como um todo, eles nunca vão estar presentes numa lata de fórmula infantil, independente do preço desse produto. Então é importante que essa mãe saiba que o colostro, ele vem em pequena quantidade mesmo, e que aquele pouquinho ali que é produzido é o suficiente para a nutrição naqueles primeiros dias de vida do bebê. E que com 3 ou até 5 dias ocorre a descida desse leite. O leite ele vai ser liberado no volume maior. E esse leite, com o passar dos dias, ele vai mudar sua composição, oferecendo uma quantidade maior de calorias à criança, através do aumento de carboidrato e de gorduras, e que é esse aumento maior da oferta de calorias que vai promover esse ganho de peso, que é acelerado durante o primeiro ano de vida. Então, a mãe, ela deve estar bastante empoderada desse conhecimento sobre o aleitamento materno para que ela tenha sucesso nessa tarefa. Os benefícios da amamentação, eles são diversos, estão bem elucidados na literatura. Eles vão desde a proteção a doenças infecciosas como diarreia, que acaba impactando na redução da mortalidade infantil, a benefícios a longo prazo, como proteção contra doenças crônicas na vida adulta. Então, a criança que mama, ela tem o melhor desenvolvimento da musculatura facial, isso vai melhorar o seu padrão de respiração, de mastigação. Ela tem um melhor desenvolvimento neurológico, então estudos têm mostrando que essa criança ela vai ter maiores níveis de inteligência. Esse desenvolvimento neurológico favorecido, ele tem sido apontado como consequência da quantidade de DHA nesse leite materno e de carotenoides, como luteína, que participam da formação do sistema nervoso da criança. E além disso, ainda existem esses benefícios a longo prazo, pois a criança que mamou, ela na vida adulta, na vida jovem adulta, ela vai ter uma menor predisposição a doenças como obesidade, diabetes e outras doenças crônicas. Os benefícios, eles não acabam por aí não. A lactante, ela também é bastante beneficiada pela amamentação. Além daquele aumento do vínculo afetivo entre mãe e filho, a lactante ela vai ter uma proteção maior no futuro contra doenças como câncer de colo de útero, câncer de mama, diabetes, obesidade. Então, os benefícios tanto para a mãe quanto para os filhos são diversos e eles vão depender do tempo de amamentação. Então, é por isso que a gente recomenda a amamentação exclusiva até os primeiros 6 meses de vida, porque nesse período realmente o bebê ele só precisa do leite materno. A partir dos 6 meses, a mãe deve introduzir os alimentos e deve continuar o aleitamento materno por 2 anos ou mais. A amamentação ela tem que continuar até quando seja bom para esse conjunto mãe e filho. E nós, como profissionais de saúde, temos que incentivar por 2 anos ou mais, porque a gente sabe que esses benefícios eles vão ser proporcionais ao tempo, à duração do aleitamento materno. Então, o agosto dourado é um período super importante, porque nós, profissionais de saúde, aumentamos essa efetividade na divulgação, na promoção do aleitamento materno. O aleitamento materno ele tem que ser promovido o ano inteiro, mas é sempre bom ter um momento especial para aumentar as ações promotoras da proteção à amamentação. Porque a gente sabe que as taxas de amamentação aqui no Brasil elas são bem aquém do que é preconizado. Temos estudos que mostram que o aleitamento materno exclusivo ele tem taxas próximas a 40% nessas crianças brasileiras menores de 6 meses e que aqui no Nordeste a situação ainda é mais difícil, em torno de 37%. Então, trabalhar aleitamento materno, divulgar e promover o aleitamento materno é uma das formas de aumentar essas taxas e, consequentemente, promover os diversos benefícios que o aleitamento materno traz, tanto para a criança, quanto para a mãe, quanto para o planeta, porque a gente sabe que o aleitamento materno, o leite materno, ele é autorrenovável, ele não tem embalagem, vai direto da mama da mãe para a criança, então ele é um produto super sustentável. Então, amamentar, além de tudo, é um ato ecológico, ele traz benefícios para o planeta. Então, é importante que nós, profissionais de saúde, sempre tenhamos a consciência de vestir essa camisa em defesa, em promoção do aleitamento materno. Não basta saber que o leite materno é bom, que ele traz benefícios. A gente tem que realmente vestir a camisa e promover a amamentação.
Olá, meu nome é Monalisa Santos, sou licenciada em Ciências Biológicas, tenho mestrado e doutorado em Tecnologias Energéticas e Nucleares pela Universidade Federal de Pernambuco, na área de concentração de radioisótopos aplicado à agricultura e meio ambiente. Trabalhei mais especificamente com ciclagem de nutrientes e com fixação biológica de nitrogênio. Mas eu estou aqui hoje não só por ser bióloga, estou aqui hoje porque eu sou mãe de 3, mãe de Catarina de 7 anos, mamou até os 8 meses, mãe de Renato, filho, de 4 anos, mamou até 1 ano e 4 meses, e mãe de Luiz, de 2 anos, quase 3 anos, mamou até 2 anos e 1 mês. Estou aqui porque a gente está num mês chamado de Agosto Dourado, a gente está na Semana da Amamentação, Semana Mundial da Amamentação, e as pessoas romantizam tanto a amamentação, fazem ela parecer uma coisa tão fácil, que muitas vezes o primeiro impacto, a primeira dificuldade, as pessoas desistem de amamentar. Eu sou pouco romântica em relação a isso, não sou daquelas pessoas que romantizam a amamentação. Tive dificuldade na primeira amamentação da minha filha Catarina, peito rachou, esperamos a pojadura, né, a descida do leite e ficamos desesperados achando que não tinha leite. Ficamos, eu e meu marido, eu e minha família, porque a gente não amamenta só, a gente dá sozinho de mamar só, mas a gente precisa de uma rede de apoio. Bem, no meu segundo filho eu também tive dificuldade na hora da amamentação, além do cansaço, além de toda a situação do puerpério. Ele era um bebê muito grande, macrossômico. E o meu terceiro, amamentei até 2 anos, o quebradinho quase já não estava aguentando mais, eu brinco. Por que eu amamentei se amamentar era tão difícil? Se amamentar era complicado? Porque a partir do momento que você amamenta, você está passando tudo que tem de melhor para o seu filho. Nutrientes na medida certa, gordura na medida certa, anticorpos, ou seja, você está protegendo o seu filho de diversos micro-organismos que estão aí, diversas doenças que podem atacar o nosso sistema imunológico. Você já manda os anticorpos prontinhos para ele. Você tá com uma gripe? Manda os anticorpos para ele. Então, a amamentação, minha gente, a amamentação é vida. Você não passa para o seu filho simplesmente o leite, como as pessoas falam. Você passa vida para ele. Você, que é o ser perfeito, criado, uma máquina perfeita, né? O homem é uma máquina perfeita, os seres vivos são cada um de sua forma perfeito. E você, como eu posso dizer, você gera o seu filho durante todos aqueles meses, aquela transformação completa no seu corpo, e você é capaz de produzir um leite riquíssimo para ele. Um leite que é para a sua espécie, adequado para o seu filho, que é a mesma espécie que você. Então, por que deixar de dar esse leite para ele? Se ele é a melhor maneira de fazer, se o leite materno é a melhor maneira de fazer com que seu filho cresça saudável, forte. Então, mesmo sabendo todas as dificuldades da amamentação, a gente persiste, porque a amamentação aumenta o vínculo da mãe com o filho, um bebê que saiu dali de você e não faz parte de você, ao mesmo tempo faz completamente parte de você. A amamentação faz com que você e seu bebê fiquem grudadinhos, unidos. Você consegue acalmá-lo por meio da amamentação, você consegue anestesiá-lo por meio da amamentação. Tem alguns estudos que já mostram que o bebê, quando está no peito, ele teoricamente ele não sente dor. Então, a amamentação é vida. Você dá vida para o seu filho. Para quem é cristão, que acredita no Espírito Santo, a gente diz que a mãe passa para o bebê o Espírito Santo.
Quando a gente dá de mamar, os nossos bebês dormem. Muitas mães dizem, não quero para ele não me fazer de chupeta. A chupeta que imita o peito. Não é o contrário disso. Eles vão atrás da sucção na chupeta porque eles foram feitos para mamar na gente, não na mamadeira, não na chupeta. Alguns estudos mostram que a formação dos dentes fica mais perfeita, que o desenvolvimento da fala é mais perfeito a partir do momento que o bebê amamenta. Alguns estudos mostram que o risco de obesidade, de diabetes, de diversas outras doenças são reduzidos mesmo após o desmame, né? Após a parada da amamentação. Alguns estudos mostram que bebês que mamam têm menos risco de ter asma e entre outras complicações futuras. Mas o que é essa Semana Mundial de Aleitamento Materno? Essa Semana Mundial de Aleitamento. Bem, ela teve início nos anos 90, a partir do momento que a Organização Mundial da Saúde juntou-se com a Unicef e eles elaboraram uma declaração, um documento chamado Declaração de Inocente. E a partir dessa declaração eles fizeram várias metas a serem alcançadas em relação à amamentação e em relação ao desenvolvimento de maneira geral da humanidade, pode-se dizer assim. Foi fundado em 1991, a UABA, é a sigla em inglês, que em português significa Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação. No ano seguinte, em 92, a UABA criou essa Semana Mundial de Amamentação, que consiste em que eles se reúnem e elaboram temas a cada ano para serem trabalhados durante essa semana para estimular a amamentação no mundo. Eles elaboram folders, panfletos, elaboram materiais em 14 idiomas e tem a participação de 120 países nesse meio. Então é uma coisa bem grande, né? E o que é que ela busca? Essa semana busca promover o seu aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, até o 6º mês de vida e se estendendo, se possível, até os 2 anos ou um pouco mais. Então, essa história de não ter nutriente não existe. Ela é rica até em água, até os 6 meses o bebê pode mamar sem precisar de uma gota de água. Se ele só mamar, né? Se for exclusiva a amamentação. Ela foca na sobrevivência, no desenvolvimento, na proteção da criança. E o tema para este ano de 2020 foi apoie o aleitamento materno para um planeta mais saudável. E a cada ano eles elaboram alguns objetivos. Quais foram os objetivos desse tema? Informar pessoas sobre as ligações entre a amamentação e o ambiente em relação às mudanças climáticas. A amamentação é um exemplo excelente em relação com o meio ambiente. E a gente falou da Semana da Amamentação, mas a gente está vivenciando um mês importantíssimo aqui no Brasil, que é o mês do aleitamento materno, chamado de Agosto Dourado. Que nome bonito, né? Agosto Dourado. Ele foi instituído pela lei número 13.435, de 2017, que determina que, no decorrer do mês de agosto, serão intensificadas as ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno, tais como realização de palestras, de eventos, divulgação nas diversos tipos de mídia, né? Televisão, redes sociais, e reuniões com a comunidade para instruir melhor, para educar, para ensinar a pega, né? Que é o jeito correto do bebê mamar, né? De pegar a mama.
e ações para serem divulgadas no espaço público, bem como uma iluminação diferente, decorações com as cores douradas, para mostrar mesmo, para simbolizar mesmo, para ficar bem visível a todo mundo. E eu falei logo anteriormente no padrão ouro. O que seria esse padrão ouro? Padrão ouro por quê? O leite não é dourado. Por que fizeram o padrão ouro? Porque não tinha mais cor para colocar? Não. Para dizer que o leite materno é a nutrição através do leite materno é um padrão ouro. Excelente. A melhor forma de você alimentar o seu bebê, a sua criança, até os 6 meses exclusivamente e até os 2 anos, se possível. Junto com outros alimentos, claro. Quanto eu vou estar fazendo de bem para ele e para o mundo, para o ecossistema? Se eu não estou usando leite artificial, estou usando meu leite materno, que é renovável, produzido sem poluir nada, sem poluição, sem embalagem, sem desperdício. Ele não é predatório. Amamentar não é predatório, não estou predando nenhum animal para isso. Não estou fazendo com que o animal sofra, porque a gente sabe que a maioria das produções aí força os animais a produzir mais do que eles são capazes. Não tem cuidado. Economiza energia, que eu não preciso esquentar meu leite, ele já sai quentinho. Só se você precisar sair, né? Assim, se você precisar reservar, mas aí não é a quantidade que você vai precisar para esquentar um leite. Ele não vai poluir. Meu leite não vai poluir. Nem rio, nem oceano, nem terra, nada. E não vai prejudicar a vida marinha, por consequência, nem outros animais. Como eu já falei antes, ele vai evitar, né? Dispensar a produção leiteira, evita os resíduos, lixo, lata de papel, plástico, consequentemente diminui a emissão de gás metano e ainda por cima não vou gastar com transporte, com gasolina, com N coisas. Então a amamentação é importantíssimo para a segurança alimentar do seu filho, para a segurança do planeta. Veja o quanto de água você vai economizar se você não estiver amamentando. É uma escolha inteligente, uma escolha inteligentíssima para quando a gente vai falar de sustentabilidade. Antes de ser chamada para falar sobre isso, eu pensei, sustentabilidade? Minha gente, tem coisa mais sustentável do que você produzir o seu alimento ou o alimento do seu filho. O seu alimento não, né? Mas o alimento do seu filho sem precisar de gasto. Mas é importante, uma coisa muito importante de se lembrar é que uma mãe, ela não pode dar conta de tudo sozinha. É fácil para mim falar de amamentar, mesmo com todas as dificuldades que eu tive, porque eu tenho uma rede de apoio. Tenho uma mãe que me ajudava, tenho um marido que me ajudava, tenho as pessoas à minha volta que me ajudavam. Mas muitas mães não têm essa realidade, dão conta sozinha. Também temos que colocar na cabeça das pessoas que estão à nossa volta, maridos, a própria esposa, que temos obrigação, todos temos obrigação com nossos filhos. Alguém precisa ajudar aquela mãe a conseguir tomar um banho no dia, que acontece muitas vezes que a mãe só passa a tomar um banho só no dia e parece que é um momento mágico quando logo que o bebê nasce. Quem é mãe sabe como é o primeiro mês de nascido dos nossos bebês. E é uma questão que pede também que políticas públicas interfiram nisso, invistam na amamentação, incentivem a amamentação, não só no agosto dourado, mas durante todo o ano. Quem sabe locais para que a mãe possa amamentar mais tranquilamente. Em alguns lugares particulares já tem, né? No shopping já tem as poltronas de amamentação e tudo mais, mas essas coisas podiam se estender para facilitar a vida da gente e ajudar realmente a levar a amamentação para que a amamentação seja mais fácil, mais natural possível.
Então é isso que eu queria dizer para vocês. Sejam sustentáveis, amamentem seus filhos, incentivem a amamentação à sua volta, porque seu filho agradece e o meio ambiente agradece. Obrigada.